Deixa ele concluir com o senhor Ricardo, o seu Francisco. Aí o Ricardo vai concluir com o seu Francisco. Você, tá dando voz demais pra esse cara. Tá. Senhor, uma pergunta. Eu sou advogado da empresa. Já que eu sou dono da empresa. O senhor responde pela empresa, né? Totalmente, perfeitamente. Eu gostaria de perguntar ao senhor, no caso da compra de um pacote de rastreadores no plano ouro, não é isso que é o maior? São 20 rastreadores, confere? 20 rastreadores. Na operação de compra, é feita a venda de um rastreador para aquela pessoa, um participante, não é isso? E 19 rastreadores, ele não recebe. O destino desses 19 rastreadores é para ser comodatado pela empresa em clientes finais que pagarão pelo serviço. Eu acho que é uma questão preliminar. Estou esperando a palavra ser garantida. Uma questão de ordem, presidente, se eu puder colocar. Então, quer dizer, em relação... O doutor Francisco passou a palavra para o advogado. Perdão, eu não tive essa interpretação, me perdoe, eu não estava entendendo, eu não estava entendendo o papel. Então vou lhe perguntar, a pergunta da Telexfeed, da Bemol deve ser dirigida a você. Só tem uma questão de ordem. Você já fez a pergunta, você faz. Então, na operação de venda, né, é de um pacote de 20, do qual um rastreador é para o participante, e ele paga por 19 rastreadores que serão comodatados, ou seja, serão instalados pela rede de franquias para que, uma vez alugados, né, o serviço seja prestado de monitoramento, ele receba esse pagamento. Metade dessa receita é passada para o divulgador, que é como forma de remuneração dos rastreadores que ele investiu. A questão todo mundo sabe disso, cara. Faz a pergunta. Vamos lá. Se ele foi uma operação de venda, aí eu posso falar fiscalmente. Se ele é uma operação de venda, ele comprou 20 rastreadores e a empresa deve emitir para ele uma nota fiscal de venda de 20 rastreadores. Isso é uma operação de venda. Agora, se ele, como participante do processo, resolve passar para a companhia, para que a companhia administre esses 19 rastreadores, há uma entrada na empresa, aí você tem uma operação fiscal de entrada na empresa em comodato, para que a empresa possa passar esses rastreadores para a locação. Tá certo? Esse é o meu entendimento. Eu não sou a sumidade fiscal, eu não tenho a resposta final disso. Tá bem? Agora, para isso é necessário uma pessoa da área tributária. Eu estou falando dentro do meu limite de conhecimento. Tá bem? E isso não quer dizer que é a verdade. Vamos lá. A pergunta é: como foi emitida a nota fiscal dos 19 rastreadores? Bom, antes de mais nada, senhor Ricardo, era importante deixar claro para todo o público e para todo mundo que está nos assistindo também, que o senhor imputou, né, à empresa vários crimes em diversas oportunidades. O senhor falou que o senhor João Francisco falsificou assinaturas, o senhor falou que a empresa é um golpe, o senhor falou que as pessoas estão sendo enganadas, logo a gente não vislumbra e no rádio falou que nós era bandido. Possibilidade de isenção por parte do senhor, e sob essa carapaça aí de estar trazendo uma análise isenta, evidentemente o senhor deve ter alguns interesses que evidentemente não vai externar, mas que são a razão dessa postura que o senhor está colocando. Então, a empresa está aqui lhe comunicando, inclusive eu assinarei a peça, o senhor vai estar sendo notificado criminalmente. Colocasse ordem e decência na casa. Tá? Isso aqui é um debate parcial e que aqui a gente vê ouvir as partes. Tá? Essa audiência serve aqui para isso. A gente está tentando resolver o problema de vocês, mas você tem que ter pessoas que vêm aqui debater sobre o que é, sobre o assunto e com fundamentos. Né? Vocês têm os fundamentos para falar da sua empresa, da empresa de vocês, que é uma empresa regulamentada, que está no mercado há muitos anos, que age de tal maneira, e aqui veio o Ricardo fazer a parte dele. Então a gente tem que ter, pelo menos a gente não foi educado o tempo todo até chegar até aqui para ouvir
tudo de bom, todo mundo batendo palma, tudo. Vamos ouvir. Acho que nada melhor do que ouvir, a gente vai ouvir. O senhor vai ser notificado, caso não se retrate de todas as questões, o senhor vai ser processado criminalmente, estamos aqui, né, externando isso, por injúria, calúnia e difamação, né, então é importante que isso já fique claro, e por essa razão a empresa não se sente confortável a responder qualquer indagação desse senhor, mas fica à disposição para responder a indagação de qualquer outra pessoa aqui da plateia. Para concluir isso. Eu fico à disposição dos senhores que vão me orientar o que fazer. Eu acho que... O Henrique tem uma pergunta a fazer. Né? Eu acho que a gente, depois dessa pergunta, a gente vai encerrar a sessão. Chupa, negão. Agora você vai ver o seu. Na verdade, eu até fiquei um pouco... Desculpa ter levantado aqui, eu nunca tinha ouvido falar nele. Aí eu fui dar uma pesquisada na internet, eu descobri o site dele. E eu subi para poder dizer que nós iríamos notificar e processar. Porque o que acontece é que não quero, por favor, ser aplauso para a gente não poder perder a concentração do caminho. Eu até fiquei um pouco nervoso. Eu vi aqui nas postagens dizendo que nós não temos endereço fixo. Inclusive a doutora Silvia Brunella, ela estava presente na nossa estrutura física da empresa. Eu vi aqui dizendo que a nossa empresa promete 60% ao mês. Aonde isso? Aqui no seu domínio. Só não divulga para o povo entrar, que o multinível é poderoso. Então ele está dentro do teu site, com a tua foto aqui, tua postagem aqui, ó. Deixa ele se explicar. Profalar é crime igual. Profalar é crime da mesma forma. Certo, é porque tem um link no site dele, ainda bem que eu não sabia esse termo jurídico. Tem. Que isso, camarada? Tá ferrado igual. Eu tava entrando no nome fora. Deixa eu estar no Google aqui teu nome. Não, nós vimos. Não digita não, vai dar problema. Henrique, fala, nós... Não é porque tem a foto dele aí pra ver se não tem. Seu blog blog. chama-se superice.com. Superice.com. E tem Facebook. Tá, então vamos lá, deixa eu concluir Foi uma aqui. acusação que eu estava tentando esclarecer. Eu não fiz essas afirmações e essa que ele falou, eu não repeti, porque ele estava não tem interesse na... Não, clonaram você. Mas não diz o bicho. Tá, então vamos lá. Eu queria dizer que, diferentemente da Bebom, talvez eu vou tomar essa postura porque meus advogados não estão aqui. Eu me ponho à disposição, caso seja necessário, para responder qualquer pergunta sobre o negócio, porque você está entrando num mérito muito importante, que é a questão técnica da empresa. Então eu estou à disposição para responder qualquer coisa. Só para dizer que eu vou notificar e vou obrigar, porque eu tenho aqui a postagem do site dele linkando para um outro site que diz que eu não tenho endereço fixo, que a gente não tem produto. Então a gente prova que tem aquilo. Isso aí. E tem uma pergunta preparada para mim, eu posso responder? Claro, Aqui é a questão. Quer fazer a pergunta? O teu modelo de negócio é comercialização de publicidade, não é? Sim. E dessa comercialização de publicidade é o que você remunera a rede, correto? Sim. Correto? Muito bem. Seria tranquilo para você mostrar as notas fiscais da quais você vendeu essa publicidade? Sim, para 100% não então, fizeram. bem, E eu pago 2% de ISS porque eu estou em Jaboatão, em Recife são 5%. Aí eu fui para a cidade ao lado, eu pago 2% de ISS e mais o lucro real, aí tem um monte de imposto. Então, quer dizer, a gente pagou mais de 20 milhões de impostos em 3 meses. Como ele remunera a rede a partir de publicidade, significa que ele tem clientes de publicidade. Sim. E é para esses clientes que você vende o seu espaço, emitindo uma nota. Sim, pessoas físicas e jurídicas. Perfeitamente. Então, o que acontece? Na parte da caixa preta que se fala, o que é isso? É você ter uma receita de venda compartilhada em multinível com a sua rede. Desde que essa receita de venda seja perfeitamente garantindo a tua margem de negócio, certo? E garantido que, uma vez que você tenha os seus custos, né, cobertos, você quer ter um lucro, tem o menor sentido você assim. Essa diferença é o quê? É a parte que você permite remunerar as pessoas pelo serviço que elas prestaram de comercializar o teu espaço publicitário, certo? Então, perfeito. Esse tipo de modelo está tudo ok. Só A para questão ficar bem claro. os números têm que estar batendo. É uma matemática que tem que 2 mais 2 tem que dar 4. A gente encontrou um grande problema por conta de maus divulgadores. Eles chegaram próximo dizendo, entra na Prickles,
A gente tomou conhecimento, eu excluí pessoas, a gente bloqueou pagamentos, só que o multinível é muito maior que o nosso trabalho interno. A gente tem muita coisa para dar conta. Então, usuários chegaram para dizer para o investe na Pibus primeiro como sua empresa de investimento e tu tem um retorno de 60% ao mês. Isso é mentira e eu acho que as pessoas que disseram isso é quem devem ser incriminadas. Então, a nossa empresa, a gente partilha de um produto que tecnicamente eu posso comprovar que eu posso entregar. Eu dava em crédito e em publicidade, que eu tinha mais de 40 vezes mais visibilidade do que os meus usuários poderiam potencializar dentro do meu negócio. E isso faz parte da FTC dizer que a maior parte das pessoas que fazem parte do teu negócio estão fora da rede. Então, eu tinha mais de 40 milhões de acessos contra menos de 220 mil usuários. Mais alguma? Não, bacana. A minha posição é o seguinte, houve clarificar todas as informações verídicas, são duas pessoas dignas, falando a verdade, e no modelo de negócio, da forma que ele apresentou, está correto. Está correto. Eu queria chamar o Dr. Sérgio aqui, que é o segundo a fazer as suas perguntas. Vai lá, BBD. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu não vou entrar no mérito de nenhuma empresa. Na verdade, tem sido uma postura minha ultimamente, por uma questão muito clara. Primeiro, a gente não tem acesso à caixa preta, e quando a gente fala de caixa preta, muitas vezes é mal interpretado. A questão é a seguinte: qualquer empresa, inclusive as empresas da BVD, e ali tem representante de algumas empresas da BVD, toda empresa tem seu sigilo, seu modelo comercial, isso é óbvio. Então, eu fiz consultoria para muitas empresas ao longo desses anos, e muitas vezes as empresas não tinham determinadas condutas, só que eu, como consultor comercial, não tinha acesso ao detalhamento de tributário, etc. E um consultor comercial não tem obrigação de entender o detalhe tributário técnico do produto. Então, cada pessoa tem a sua especialidade. A minha não é especialidade do modelo financeiro da empresa. Porém, o modelo comercial me interessa. O que me chamou a atenção, e que eu acredito que nós estamos vivendo hoje uma fase difícil, sim, conturbada para todos, e as empresas atuais estão talvez pagando um preço mais alto porque estavam na crista da onda no momento em que isso aconteceu, mas nós sabemos que se não resolvermos o problema, daí para frente os problemas continuam, talvez com outro nome de empresa, talvez com outra situação. A questão toda que eu quero deixar claro é o seguinte: por que nós estamos pagando essa conta agora? Por que algumas empresas estão bloqueadas? Porque existiu uma divulgação irresponsável em grande escala. A doutora Silva ela foi muito competente nessa fala específica, porque, de fato, o problema maior, eu tive a oportunidade até de comentar com o seu João ali no reservado, eu nunca tive problema pessoal com nenhuma empresa, apesar das pessoas distorcerem isso. A questão sempre foi o quê? A irresponsabilidade como as empresas foram divulgadas. E isso é um fato. Da maneira como a justiça atuou, inclusive no caso do Henrique, eu manifesto a minha opinião de que foi exagerado, foi equivocado, e a própria justiça reconheceu isso, felizmente. O fato é o seguinte: as empresas que, de alguma maneira, estão sendo investigadas, e dentro do trâmite previsto em lei, é porque elas chamaram a atenção de problemas, quer dizer, a visibilidade que foi dada ao mercado foi de operações irregulares. Então, talvez, essa necessidade de provar sua legalidade é porque o discurso foi equivocado. Agora, eu queria entender o seguinte: o discurso equivocado é um problema que a venda direta reconhece há mais de 30 anos. Os problemas desde a década de 70, quando a Amway foi investigada nos Estados Unidos, um dos pilares da investigação era a divulgação irresponsável. E por que nós, em pleno momento de tecnologia, as pessoas têm a informação, querem defender seus modelos inovadores, as pessoas não conseguem observar os casos do passado de que eu preciso coibir os excessos na minha rede desde o início, porque um negócio com o potencial que nós temos de digital, empresas com um poder de fogo muito grande na parte de liderança, as pessoas têm competência para fazer isso, e fizeram movimentos muito fortes. Só que esse movimento muito forte, de maneira irresponsável, gerou uma imagem muito desgastada. E culpa de quem? Culpa talvez dos divulgadores? Sim, mas a empresa foi conivente. Então o ponto aqui: a empresa está sendo investigada, talvez ela possa comprovar que ela orientou, ela fez o máximo possível, porém, o Henrique citou um caso de ter cortado alguns contratos. Mas outras empresas ficaram ameaçando, vão cortar, e não, e a divulgação exagerada, inconsequente,
de números exorbitantes, de promessas irregulares, promessas inverídicas e insustentáveis, continuou. Então, assim, uma empresa que fala que vai, não, eu vou, não pode fazer isso não, mas deixa acontecer de maneira livre, ela está assumindo um risco de ter uma interpretação equivocada do mercado. Então, hoje, o que acontece é o seguinte, nós só vamos ter uma resposta clara se essas empresas estavam dentro da legalidade ou não, a partir do momento que houver uma investigação detalhada disso e deve estar acontecendo. Agora, o resultado que nós temos que aproveitar para nosso aprendizado, para o futuro, é o seguinte, um ponto-chave é a comunicação tem que ser responsável desde o início. Até teve um representante da Black Dever comentou numa empresa de 3 meses com 400 mil pessoas. Só que durante boa parte da divulgação, não se sabia qual era o produto, não se sabia, falou-se banco internacional, etc., uma série de coisas. Provavelmente hoje ele poderia até esclarecer, mas o fato é o seguinte, a comunicação que varreu a internet era de algo que não era real, ou algo que não era tangível naquele momento. E esse risco a sociedade não pode correr, porque o divulgador tem um poder muito forte, a gente sabe disso. A gente sabe que as pessoas que estão envolvidas no multinível têm experiência, tem vários aqui na sala, inclusive que me conhecem antes dessa crise e que agora a gente fica no enfrentamento que eu acho saudável até para o aprendizado, mas o importante é o seguinte, eu não tenho raiva de ninguém, mas o ponto é, temos que ser responsáveis com o mercado. Não dá para a cada 6 meses eu lançar uma empresa nova, falar que é a melhor empresa do mundo, que a outra que eu estava era uma porcaria, e passar de empresa em empresa em empresa, ganhar milhões fazendo isso, e continuar gritando que a próxima empresa que chegou me pagou milhões, etc., como é o caso do senhor Ricardo Figueiró, que vai falar daqui a pouco. Então, a verdade é o seguinte, nós temos que, Figueiró, você é um grande líder, você tem poder de mobilizar muitas pessoas, mas tem que ter responsabilidade. Não tem nada que ficar divulgando vídeo na internet prometendo milhões, quando na verdade não é real. A empresa hoje talvez esteja pagando uma conta muito cara pela divulgação irresponsável de algumas pessoas. Então, eu acredito que com o aprendizado, a gente não pode fazer uma divulgação dessa maneira. Nós temos que divulgar de maneira responsável e as empresas têm que ser muito mais criteriosas nessa questão. Eu me coloco à disposição para ajudar nesse processo, não estou condenando ninguém, inclusive nem o próprio Figueiró, se ele tiver, a fala dele pode falar à vontade, mas eu acho o seguinte, o tom do profissional de marketing multinível deve ser projetar o futuro sim, ganhos, carrão, viagem, etc. Mas o futuro da venda direta multinível mostra que tem que ser feito de maneira responsável, porque o problema que nós vivemos na década de 80 e 90 era o excesso, e esse excesso voltou, não pode, esse excesso voltou, ok? Então esse é o meu ponto, muito obrigado. O Figueiró foi citado, se quiser um direito de resposta. Aí o bicho pega. Muito obrigado pela oportunidade, deputado, senhores parlamentares, parabéns pela iniciativa. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Eu queria em breves palavras dizer o seguinte, eu tenho uma visão completamente diferente do que foi apresentado pelos membros da BVD e seus defensores. Marketing multinível não é nada disso. Marketing multinível não é venda de produto absolutamente. Eu sou casado por 2 vezes, na primeira vez que casei, eu dizia para minha esposa que não esquecesse de levar as fitas para ouvirmos músicas, porque o meu carro tinha um toca-fitas auto-reverso, olha que tecnologia, virava a fita quando acabava. Quando eu casei pela segunda vez, não ouvíamos mais música em toca-fitas, era em CD, e eu achei que tínhamos evoluído muito, e na verdade tínhamos, mas estava só começando. Hoje qualquer um de nós carrega milhares de músicas num micro cartão de memória, porque as coisas evoluem. Tudo, absolutamente tudo evolui. Em 1980 eu fui funcionário do Banco Bradesco. Aquela agência tinha 135 funcionários. Hoje aquela agência tem 20 funcionários, porque foram substituídos por máquinas. Por que o marketing multinível não pode evoluir? Quem foi que disse que marketing multinível tem que comprar R$12.000 de shake, de chá, 6 vezes mais caro que o preço de mercado, e tem que ficar batendo em cima de venda direta para acharcar o povo? O que mais tem é gente quebrada com essas empresas que a BVD defende. Por isso que eles têm tão... Outro dia alguém me disse, sabe por que a BVD está contra vocês? Porque eles estão perdendo. Eu digo, perdendo o quê? Eles não têm nada. Ninguém pode dar o que não tem, ninguém pode perder o que não tem. As empresas deles são um fracasso. Isso sim é um crime contra a economia popular. E empurrar um shake de 120 reais no mercado financeiro. Eu tenho estoque de mercadoria desde 2005. Então, o marketing multinível é isso. O que diferencia, deputado, o marketing de pirâmide é ter ou não ter produto.
a ausência ou a existência de produto. O marketing multinível pode ser um marketing de consumo. Eu posso consumir e trago pessoas que consomem e posso ganhar por isso. Não tem que necessariamente ficar batendo em cima de venda direta. Ninguém tem que vender nada para fazer marketing multinível. Esse é o modelo imposto pelos membros da BVD, que aliás eu não entendo como é que esses caras são especialistas. O senhor como importante líder, muita gente está tratando o marketing multinível como a Bebom, a Telex e alguns outros como pirâmide. Eu queria que o senhor explicasse aqui pra gente que não é isso. Muito bem. Entendeu? Muito bem. Eu queria, como sou especialista no caso, que o senhor detalhasse aqui e explicasse, porque ó, não Muito é bem. isso. Muito Funciona assim, assim, assim. Muito assim. obrigado. O debate está aqui para isso. E antes do senhor concluir, eu queria, o senador Petecão do Acre está aqui, eu queria que você ficasse com Fica à vontade. Quem de nós não recebeu um e-mail com uma lista de nomes para depositarmos um valor para cada uma daquelas pessoas e repassarmos aquele e-mail para mais X pessoas e depois começaríamos a receber dinheiro na conta? Isso é uma corrente financeira, uma pirâmide financeira totalmente isenta de produtos e é crime previsto em lei. Agora, uma empresa que tem um produto, quer seja virtual ou físico, ainda que não se tenha por objetivo sair vendendo de porta a porta, porque isso é marketing multinível do tempo da pedra. Uma empresa que tenha um produto onde as pessoas pagam por um valor, recebem um produto, usam ele, indicam pessoas que recebem um produto e usam ele, e por isso você é bonificado por essas indicações, isso é marketing multinível legítimo. É uma empresa que dispõe de um produto, que recolhe seus impostos e que paga as pessoas. Uma coisa interessante foi falado aqui de devolver dinheiro. Mas se perguntar para 100% das pessoas aqui que são membros das empresas bloqueadas, se alguém deles quer o dinheiro de volta, ninguém quer o dinheiro de volta. Todos querem voltar a trabalhar. Eu nunca vi crime sem vítima. É uma coisa impressionante o que está ocorrendo. E o que é pior, está ocorrendo sem dar às empresas o direito de defesa. Por isso eu acho que a gente está lavando a alma hoje aqui. Que legal, quem foi que disse que em Brasília não tem deputado sério? Olha que espetáculo! Para concluir, que já está todo mundo cansado e com fome. O que diferencia marketing multinível de pirâmide é ter ou não ter produtos. Isso é marketing multinível. Agora, marketing multinível, repito, não tem que sair vendendo produto de porta a porta. Essa tese que o pessoal da BVD defende, isso aí é uma tese da década de 40, de 50, de 60, no tempo do finado Mark Hughes, aquela converte 246, aquilo é para inglês ver, aquilo não existe mais hoje, aquilo não cabe, aquilo é de antes da década do toca-fita auto-reversa. Antes era porta fora, agora é IP. Sabe por que o Boaz falou de concorrência desleal aqui na sua fala, na primeira fala? Porque eles não se modernizaram, porque eles ainda usam máquina de escrever. Ele é afiliado da Herbalife, é Get há não sei quantos anos, não ganha absolutamente nada, porque na Herbalife ninguém ganha nada, eles enviam uma outra mentira. Eles não se modernizaram, e aí não tem mais espaço. O que eles fizeram? Se reuniram, fizeram uso da BVD, que não é regulador de marketing multinível, é uma instituição privada que abriga algumas empresas idôneas, como Natura e Avon, mas que abriga os nossos concorrentes, que levaram informações inverídicas e induziram a justiça a erro. É isso que está acontecendo. Eu não sei se fui claro, mas eu quero agradecer pela oportunidade, deputado. Parabenizá-los uma vez mais pelo brilhante trabalho. Você é um verdadeiro campeão e continuo sendo seu fã. Obrigado.